No começo de 2021, eu tive, pela primeira vez, nunca tinha acontecido, uma criança, 6 anos, hipertensa. Então, Então, como sedar um paciente hipertenso? não era questão de sedar, na verdade, era saber, por exemplo, que aquela mãe já tinha levado o filho em vários dentistas e que os colegas não quiseram pegar o Porque caso. ela era hipertensa. Porque ele era hipertenso. Né? Como que eu vou atender uma criança de 6 anos hipertensa? Mas aí não encaminharam essa criança para o hospital? Não, foi encaminhando um para o outro, né? E ele imaturo também, e aquela rotina hospitalar, desde 4 meses, teve 3 paradas cardíacas no começo da infância. Então, é uma criança que vive no hospital, de rotina. Ele vai para fazer os exames, para fazer os controles, tudo. Então, ele assim, ele tem medo Entendi. de tudo. Ele olha pra você, você olha pra ele, o chora. olhinho dele enche d'água Uhum. e a pressão vai a 12/8. 14/8, né? Tá. Uma criança que é pequenininho, magrinho, de 6 anos. Então, como atender, né, esse paciente? Como, por exemplo, o caso dele era exodontia de vários dentes, reabilitação. Então, como fazer isso, né, com segurança? E a sedação Queria pegar isso. esse gancho do paciente ter passado por alguns profissionais e o pessoal não pegar o caso clínico por insegurança, né? O paciente é hipertenso. Era um paciente de quantos anos? 6. 6 anos. Quantos quilos ele tinha? Uns nem 30. Magrinho. Magrinho, pequenininho. Magrinho. Você lembra a PA dele, como era? Então, nessa primeira consulta, antes da sedação, era isso. Eu pedia para olhar, para conversar com ele, o olhinho dele já enchia d'água. Mas e a pressão arterial? E a gente aferia, né, no começo. Então, antes da sedação era isso. Chegava até a 14/8. 14/8. Uma criança de 6 anos, 30 quilos, em que a pressão arterial normal deveria ser o quê? Uns 10/6. Uns 10/6. E quantos batimentos por minuto ele deveria estar? 9/6. Batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Uns 100. Uns 100 batimentos por minuto. Seria o basal da criança ali, né? Acho que era bem mais antes da sedação. Então, e ele era um desafio. Como é que você fez para lidar com o fato dele ser hipertenso, ser uma criança, ter 30 quilos? Quando vem uma coisa diferente para mim, eu vou para literatura. Primeira coisa. Eu vou pesquisar sobre o assunto. Então, eu li sobre hipertensão, as diretrizes. Ele tomava antihipertensivos? Tomava. Uma criança tomando antihipertensivos, Sim, magrinha. Toma de rotina. Inclusive... Pra gente isso não é normal, né? Então, aí eu li sobre o assunto, procurei alguma relação com sedação, em termos de pontos negativos, principalmente, não encontrei nada. A minha ideia era, caso eu tivesse uma intercorrência, qual que seria hoje, né, na época, o ano passado, 2021, qual seria a medicação ideal para uma intercorrência hipertensiva, né? Tem várias, mas uma criança, eu falei, vou tentar trocar ideia aí com o médico. E aí ele me falou do amlodipino. Então, fui estudar, comprei o amlodipino, e aí... E deixou preparadinho o amlodipino? Não, ele foi prescrito. Foi prescrito? Um dia antes. Sim. Foi prescrito um dia antes e 1 hora antes da sedação. Do atendimento odontológico. E o controle? O amlodipino ali, ele estava como antihipertensivo para evitar a crise da hipertensão que viria por conta da ansiedade. Eu não acompanhei esse caso. Como é que foi ali quando você fez o atendimento dele? Mesmo assim, ele teve crise hipertensiva durante o atendimento? Ele ficou... Você lembra, né? Não sei se você lembra. Foi começo do ano passado. Então, já tem 1 ano que isso aconteceu. Mas se ele tivesse tido uma crise hipertensiva, você ia lembrar. Se ele tivesse tido uma intercorrência, estaria bem nítido. Quem apanha não esquece. Seria mais fácil de lembrar. Então, realmente, não houve, assim... Tudo transcorreu bem. Tudo, graças a Deus, super bem. Tanto com a pressão, houveram ali algumas oscilações, até de 14, se não me engano, até 16 em algum momento chegou a Mas 14 era o basal dele. Sim, 12, 14 era o basal. E a mãe dele... Não era normal, mas era o basal dele. E a mãe dele, né, foi tão interessante que ela
as mães de crianças especiais têm um conhecimento absurdo. Mas né? Muitas vezes do que o médico que está cuidando ali. Não, às vezes até porque elas pesquisam, do que o dentista também né, que está cuidando. Acontece bastante, então elas têm muito conhecimento. E ela viu que aliás, quando ela viu que tinha monitor multiparamétrico no consultório, ela respirou fundo e ficou tranquila. Ou seja, a mãe do paciente já sabia o que era o monitor multiparamétrico. Ela sabia e ela falou para mim: doutora, a hora que eu entrei aqui na sua sala, eu vi o monitor, eu fiquei mais tranquila. Olha que legal. Porque eu sei do cuidado que então você tem. Olha. Ela falou isso pra mim. E ela tem alguma formação acadêmica na área de saúde? Não, ela é dona de casa. Massa. Ela sabe, né, saturação de oxigênio, frequência, ela sabe tudo, os parâmetros basais. E do filho dela, ela sabe mais ainda. Mais ainda, né?